Olá a todos, graça e paz. Estamos aqui nesta manhã de domingo para estudar a Bíblia, estudar a palavra na nossa escola bíblica dominical. E temos acompanhado os estudos acerca do livro Cristão Presbiteriano. Estamos numa parte que fala sobre o culto. Especificamente hoje, o assunto é música. E é por isso que eu estou aqui. Eu não sou professora, sou apenas uma estudante de música, mas fui convidada para estar aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que eu pude aprender ao longo de alguns poucos anos de estudo, mas que Deus possa nos abençoar, que a gente possa aprender junto, o que a palavra de Deus nos diz acerca de música. Então, que Deus nos abençoe e vamos estudar. A origem da palavra música vem do grego e ela significa uma combinação de elementos sonoros que são percebidos por nossa audição. Nós vamos entrar um pouquinho na história da música erudita, nós vamos ver um quadro, uma linha do tempo, para a gente conseguir entender melhor em que período a música ela foi inserida no culto congregacional. Então acompanhe, vamos lá. Bem, já aprendemos que o culto ele é regulado pela palavra de Deus. Além disso, ele é a renovação do pacto e o culto está no centro de nossa comunhão com Cristo. Agora chegamos a esse ponto. O que dizer da música sacra? Vamos ver algumas características do culto presbiteriano e vamos ler o Salmo 150 e Isaías 38:20. Acompanhe. A palavra de Deus nos diz lá no Salmo 150, Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Isaías 38:20. Nós já aprendemos que o culto presbiteriano ele é regulado pela palavra de Deus. Na música não seria diferente. Ela precisa estar alinhada à palavra de Deus. Mas qual é a razão do canto congregacional? Primeiro, gravar a palavra. Segundo, expandir o evangelho. A música ela deverá servir aos principais atos do culto cristão. A música ela precisa ser uma expressão musical acerca do senhorio de Cristo. Apocalipse 7, 9 e 10 diz o seguinte: Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. O que nós podemos destacar desse texto? Que aí a gente pode perceber que há uma visão bíblica multicultural. Agora, será que nós entendemos isso? Fala de tribos, povos e raças. O entendimento profundo dessa visão nos ajudaria a expressar melhor nossa união e comunhão com os santos ao redor do mundo, atravessando as barreiras políticas e nacionais. Quero te convidar a fazer um pequeno exercício. Quero pedir que você descreva a mulher que você vê aí na imagem. O que você está vendo? Uma imagem clássica. Certamente você já viu em algum lugar na internet. O que você consegue ver aí? Geralmente, aquilo que vemos primeiro determina o padrão
em que nos fixamos. Geralmente é difícil romper esse padrão, mas ele pode ser feito, mas geralmente a maioria das pessoas precisa de um auxílio. E aí, o que você está conseguindo enxergar? Vamos lá entrar um pouquinho na história da música. Vamos lá. Um pouquinho antes da Idade Média, as missas elas eram celebradas em grego ou hebraico. Já na Idade Média ela passou a ser celebrada em latim. Então, nesse período, os gregos, romanos e judeus se destacavam. E é bom a gente ressaltar que a igreja, na Idade Média, ela que ditava todas as regras culturais, inclusive em questões musicais. E uma característica da música nesse período é que ela era monofônica. O que isso significa? Que havia apenas uma linha melódica. E o Papa Gregório, nesse período, ele fundou a escola Cantorum, salvo engano, é daí que vem a origem da palavra cantor. Cantor na realidade é como se fosse um ministro de música. Naquela época o cantor era quem conduzia o coro. Diferente hoje do nosso contexto atual. Mas enfim, voltando lá. Então Papa Gregório, ele fundou essa escola onde ele ensinava a música, o canto gregoriano, para os padres, nos mosteiros, enfim. Então, mas somente poderiam participar dos cultos os padres, Então era uma coisa exclusiva deles. Ou seja, não era aberto, digamos assim, para a comunidade em si. E lembrando que o canto gregoriano, na realidade, eram os salmos cantados ou trechos da Bíblia. Dando sequência aí na Renascença, por volta de 1400 depois de Cristo, nesse período os músicos já passavam a buscar algo mais amplo e aí começaram a se distanciar da igreja. Então, nesse período da Renascença aí, é que começou a haver a música, passou a existir, digamos assim, a música profana. Alguns músicos famosos desse período, Byrd, Palestrina e Duffy. Vale a pena ouvir, para a gente poder perceber a evolução da música ao longo dos anos. Então, basicamente, no período da Renascença, onde houve essa divisão entre música sacra e música profana. Sacra é aquilo que fala de Deus, profano, o contrário. Já no período barroco, mais ou menos 1600 anos, aí eu quero fazer um pequeno destaque com relação ao início da Reforma Protestante. Veja bem, o início da Reforma foi em 1517, então foi entre a Renascença e o Barroco. Então, só deixando essa observação, fazendo essa observação. Então, no período Barroco, as músicas já evoluíram bastante, em termos de complexidade, e o conteúdo já era mais elaborado, um tanto dramático do que aquele visto no período da Renascença. Então foi nesse período, inclusive, que nasceu a ópera musical. E alguns destaques desse período, Vivaldi, Handel e Bach. Dando continuidade, aí no ano 1750 começou então o período clássico da música. Então nesse período aí surgiram as emblemáticas composições daqueles que a maioria das pessoas conhece, que é Mozart, Beethoven, Schubert. Então, nesse período, as produções musicais também já mudaram muito, e daí surgiram as orquestras. Então, houve realmente aquele boom na produção musical com instrumentistas. Talvez até por isso que as pessoas se lembrem mais desse período. Então, qualquer música erudita que ouvem, as pessoas ouvem falar, a música é clássica. Calma lá. O clássico foi apenas esse períodozinho aí. Então, com esses destaques que a gente mencionou aqui. Então, talvez por isso tenha gravado até mais na mente das pessoas. Continuando, no período romântico, por volta do ano 1800,
a maior característica da música nesse período era a expressividade. O objetivo era, de fato, ter muita expressão, de tal forma que alcançasse, né, que invadisse a alma do ser humano. Então, algo bem expressivo, geralmente como as pessoas românticas, né, são. Então, nós vamos dar alguns exemplos mais para frente. E período da música moderna, século XX, neste século, né, que presenciou esses enormes avanços tecnológicos, então, que ficou marcada, né, que é o que a gente mais conhece, né, porque é o que nós temos vivido desde então. Então, sem muito o que falar do período moderno, que é o que a gente já está vivendo. Então, vamos lá. Martinho Lutero, ele viveu entre o ano de 1483 e 1546, como vocês podem acompanhar aí. Então, o início da reforma se deu em 1517, como nós já falamos. Então, o período de Martinho Lutero foi justamente o período da Renascença. Lembra bem, a música ela começou na igreja. A igreja que ditava tudo. De repente, veio o período da Renascença, onde houve uma evolução musical, e daí, então, as pessoas começaram a usar a música de maneira artística mesmo, fora do contexto de igreja. Então, nesse período que começou então a reforma protestante. E Lutero, uma das coisas que ele, né, pensou, refletiu no período da reforma, é que ele achava, vamos dizer assim, errado só os padres cantarem, ou só eles terem a participação, né, nos cultos, nas missas. Então ele falou, não, isso tem que mudar, porque a palavra de Deus ela tem que ser falada para as pessoas. Outra característica, lembra que era tudo só em latim? Então, nesse período, Lutero falou, não, nós vamos fazer o culto na língua do povo e vamos inserir a música para que as pessoas cantem na língua local e assim possam gravar a palavra de Deus. Então foi a forma que ele pensou, foi uma visão fantástica, né, de espalhar o evangelho, de espalhar a palavra de Deus para os povos. Agora imagina qual foi a repercussão disso tudo. Nesse período, inclusive, Lutero, ele cantavam também os salmos e cantavam as orações. Então, nesse período, era dessa forma. Inclusive, Agostinho falava, né, de que quem canta ora duas vezes. Então, lembrando, a música ela foi usada para realmente marcar, enfatizar a palavra, as orações, né, e abrir para que todos tivessem a mesma oportunidade de assim fazer. Gloria in excelsis Deo, et in Voltei com a imagem da mulher, né? Você conseguiu descrever? Existem duas mulheres nessa imagem. Uma jovem, virada assim de lado, o queixo dela, essa parte mais pontudinha, né? E existe uma outra, uma senhora já idosa. Você conseguiu observar a mulher idosa? No caso, o queixo da jovem seria o nariz da pessoa idosa, da mulher idosa. Por que eu trago essa imagem? Porque a gente precisa realmente ter uma visão multicultural. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente aquilo que a gente vê primeiro, ele determina o padrão daquilo que nós fixamos, daquilo que é ensinado para a gente. Então, às vezes nós crescemos, aprendemos certas coisas e sem de fato estudar ou abrir na nossa mente ou ir num estudo um pouco mais profundo para a gente entender de fato o sentido de ser multicultural. Existe uma cultura certa e uma errada? Eu posso, num contexto, vamos dizer assim, brasileiro, qual é a nossa música popular? O que nós ouvimos aqui? É o samba, né? A bossa nova.
Por que a gente não canta esses estilos musicais no nosso culto? Será que por um preconceito? Será que por algo que foi fixado em nós, um padrão que foi fixado em nós? Então, esse foi um exercício apenas para a gente começar a pensar de uma maneira realmente mais ampla, mais multicultural. Falando um pouquinho agora sobre estilo musical, nós sofremos uma influência muito grande europeia, como nós podemos verificar ao longo da história da música. Também sofremos uma influência americana muito grande, inclusive hoje em dia, né, porque as pessoas ouvem muito música gospel, digamos assim, e essa música ela tem origem americana. Então, essa música, ela entra dentro do nosso contexto cultural. Então, sofremos influências daqui e dali, mas e a nossa cultura? Nós cantamos de acordo com ela? Lembrando da visão bíblica multicultural que a palavra de Deus, né, falou lá em Apocalipse. Tribos, povos e raças, todos estarão diante do trono de Deus. Então, se nós pensarmos dessa forma, ou tivermos o mesmo pensamento que Lutero teve, vamos dizer, de trazer para a congregação a oportunidade de cantar os salmos e as orações dentro da língua local, do contexto local, da cultura local. Se nós fizéssemos isso hoje, inseríssemos a nossa cultura no nosso culto, cantando a palavra de Deus, cantando as orações, colocando literalmente a palavra de Deus na boca do povo. Como poderíamos influenciar a nossa comunidade dessa maneira? De acordo com o autor do livro que nós estamos estudando, o estilo musical não importa. O culto deve estar no centro da nossa comunhão com Cristo. O culto é a renovação da aliança, sendo assim ela transcende barreiras de classe, raça ou gênero musical. Não quero aqui trazer polêmica, mas estamos aqui para estudar, para de fato pensarmos dessa forma. Precisamos ter uma visão multicultural e como nós vamos alcançar as pessoas, né, que estão na nossa comunidade ali local, na Vila Telebrasília, com a palavra de Deus, usando essa ferramenta que Deus nos deu. Então é algo realmente que a gente precisa pensar, refletir a respeito e orar bastante. O último ponto da nossa aula é exatamente sobre o culto comunitário. Ele é um meio ordenado por Deus para nos deleitarmos nele e desfrutarmos como povo de sua aliança. Quer cantemos Lutero, Bach, rock, sertanejo, samba, tem relativamente pouca importância em comparação com a necessidade muito maior que temos de ouvir Deus falando por nós por meio da sua palavra, de recordar as suas promessas, sermos lembrados do Evangelho e sermos transformados pelo Espírito Santo. Que nós possamos cantar a palavra de Deus, que nós possamos louvar ao Senhor com o nosso ser. Todo ser que respira, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Como temos estudado acerca de culto, forma litúrgica, música, trouxe aqui alguns exemplos que podemos tirar disso através também das histórias que estão lá na Bíblia mencionadas na Palavra de Deus. Vamos voltar um pouquinho lá no tempo. Olha o tabernáculo. Geralmente ele era montado no meio do acampamento, digamos assim. E ele foi uma ordem dada por Deus, né, a Moisés, desde a saída do Egito, né, até a chegada em Canaã. Toda aquela peregrinação, eles andavam um pouco, paravam, montavam um tabernáculo. Depois seguiam viagem, paravam, montavam o tabernáculo. E eles sempre ficavam no meio do povo, né, no meio do acampamento, no centro. O que isso quer dizer? Tabernáculo significa residência, habitação. Era o local onde Deus habitava. E tinha que estar no centro do acampamento, o lugar central. Ou seja, Deus ele precisa estar no centro de nossa vida. Esse é o tabernáculo visto de cima.
a gente pode ter uma visão geral de como que era dividido. Então, tem o átrio, o lugar sagrado e o lugar santíssimo, como vocês podem observar. Cada lugar desse ele era separado por um véu. Então, vamos lá. A porta de entrada do tabernáculo tinha que dar para o nascer do sol. Tem todo um significado, irmãos, tem cada detalhe do tabernáculo tem um significado. Nós não vamos nos aprofundar nisso agora, tá? Até porque nós estamos conversando, temos aprendido, temos estudado acerca de culto. Então vamos lá. O altar de bronze é o primeiro item do tabernáculo. É o altar do holocausto, onde era feito o sacrifício, né, do animal. Então o sangue era derramado e ele precisava ser totalmente queimado no altar de bronze. Em seguida, o sacerdote ele ia até a fonte ou o lavatório. Ele ali, então, ele se lavava para então poder entrar no lugar sagrado. Já no lugar sagrado, à direita, fica a mesa da proposição, onde ficavam os pães asmos. Então, ali era para que pudéssemos lembrar, recordar que o sustento ele vem de Deus. Então, eram 12 pães, também uma referência às 12 tribos de Israel. Somente os sacerdotes poderiam trocar os pães, e esses pães eles eram trocados semanalmente. Então, e somente os sacerdotes poderiam consumir os pães velhos. Já à esquerda ficava o candelabro, o castiçal, o menorá. Era um candelabro de 7 hastes, que era feito de ouro puro. Então ali ele representava o fogo, a iluminação. Então ali quando Deus queimou na sarça diante de Moisés, era a presença de Deus. Então tem todo um significado. E é o número 7, são 7 hastes, o número da perfeição. Isso tudo com um significado que tem a ver com o nosso culto. Próximo é o altar de incenso. De manhã e de tarde, o sacerdote ele ia até esse altar para queimar o incenso, é o aroma, o perfume. Nesse local não tinha animal, não tinha sangue, não tinha nenhum tipo de sacrifício. Era apenas o perfume, o aroma do incenso que era queimado neste lugar. Aí vem o segundo véu, e no lugar santíssimo somente o sumo sacerdote poderia entrar. E ali ficava a arca da aliança, que representava a presença de Deus naquele lugar. Então, se o sumo sacerdote ele não estivesse preparado para estar diante de Deus, ele literalmente morria. Em suas vestes tinham sinos e ele era amarrado a uma corda. Então, se o sacerdote que estava no lugar sagrado ouvisse algum barulho de sininhos, enfim, ele puxava então o sacerdote dali. Então, para estar no lugar santíssimo, precisava de fato estar preparado. E ali, a pessoa se cala e só Deus fala. A Arca da Aliança é o símbolo máximo da presença de Deus no povo, entre o povo. E dentro da Arca da Aliança tinha as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná. O que isso tem a ver com o nosso culto hoje, com a liturgia do nosso culto? Se pararmos e pensarmos e observarmos, toda essa sequência tem a ver com o nosso culto congregacional hoje. Nós começamos o nosso culto sempre com uma oração, com uma leitura. Logo depois vem a oração com o pedido de perdão dos nossos pecados. Então, onde nós lembramos do sacrifício de Cristo por nós e pedimos perdão pelos nossos pecados ali no altar de bronze. Em seguida, nós somos purificados para estarmos nos preparando, digamos assim, para chegarmos ao lugar santíssimo. Lembrando que Jesus rasgou todos os véus e nos deu completo acesso ao Pai no lugar santíssimo. Aleluia. Então, seguimos a sequência do nosso culto. Em seguida, nós lembramos do cuidado de Deus para conosco, louvamos a Ele através de cânticos, através da música,
Em seguida, nós oramos oferecendo a Deus o nosso louvor no altar de incenso. Em seguida, já vem a palavra que ela é ministrada, né? Pelo pastor da igreja. Então, ali, o povo se cala e somente Deus fala. Então, irmãos, isso tem tudo a ver com o nosso culto comunitário, com o culto que nós prestamos a Deus nos nossos dias, né? Então, olha toda essa influência que temos, né, ao longo da história, como que isso se perpetua, né, geração após geração. Concluindo, irmãos, a música não é o item principal do culto, mas ela pode ser usada como uma ferramenta para gravarmos a palavra de Deus na nossa mente, para orarmos através da música, das canções e assim também propagarmos, né, a palavra de Deus para as demais pessoas. Então, que Cristo seja glorificado em nossas vidas, que jamais falte louvor nos nossos lábios, que a gente venha ter muito cuidado e consciência se de fato que nós estamos cantando é o que a palavra de Deus nos diz. Então, se tivermos dúvidas, vamos procurar o pastor, vamos procurar os nossos presbíteros. Eles estão aí para nos ajudar. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, entendimento e que possamos, como Igreja do Senhor, continuar louvando a Deus com muita alegria. Deus te abençoe. Eu fico por aqui. Hoje minha participação se encerra, né? Agradeço também a oportunidade. Até a próxima.